Meus amados irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos, que todos possam estar diante do Senhor neste momento, em espírito e em verdade. Estou neste momento trazendo aos irmãos a nossa aula da escola dominical, cujo tema está dito como tema deste estudo: a cura das enfermidades vem do Senhor. E o texto básico está em Isaías 58, verso 1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. É exatamente isso que o povo de Deus tem que fazer: clamar em alta voz, não silenciarmos diante de tudo que estamos vendo acontecer, onde nenhuma nação foi poupada. Estamos vivendo um tempo onde não há ricos ou pobres, todos estão sendo acometidos por um vírus invisível que entra em casebres e em palácios. Todos estão temerosos e compreenderam que o homem não tem como deter essa enfermidade. Os que se julgavam mais poderosos estão escondidos e buscando do povo de Deus orações, pois sabem que só há uma forma de se livrarem, e ela só vem se obtivermos os favores de Deus. Mas Deus não é Senhor de favores, muito pelo contrário. É Pai que nos ama e nos fez seus herdeiros. E Ele impõe uma condição para aqueles que querem ser seu povo, que nos coloquemos diante dele em espírito e em verdade. O que Ele quer de nós é que andemos diante dele como filhos obedientes e não como bastardos hipócritas. É assim que os adoradores buscam o Senhor. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Isaías 58, verso 2. Como será que estamos nos achegando a Deus? Com obediência ou transgressão à sua palavra? O povo que chama pelo seu nome, aceita a sua vontade com humildade, fala com ele de seus temores, mas sem questionar. Mas os hipócritas que o buscam por interesse, é assim que o buscam. Dizem: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Isso está em Isaías 58, verso 3. O profeta nos revela nesse capítulo um Deus presente. Aqui encontramos o Senhor falando pelo profeta, e aqueles que ouvem o profeta falando se conhecem Deus, sabem que a palavra profetizada é o Senhor mesmo que fala. E se nós cremos nos profetas como sendo portadores da palavra do Senhor, sabemos que os profetas falavam pelo Espírito Santo do Senhor. Tudo que vivemos hoje foi profetizado. Todavia, temos aqueles que ouvem a palavra, mas não atentam para ela, e que prestam culto por mera formalidade. E, infelizmente, o que nos mostra a palavra é que havia mais fé em Israel diante de Baal do que naqueles judeus que aos sábados compareciam ao templo. Lá compareciam não por fé ou para prestar culto, mas para cumprir um ritual. Eles dizem: guarda o sábado. Mas de que adianta guardar o sábado e cometer atrocidades nos demais dias da semana? É disso que o Espírito Santo falava através do profeta. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma,
que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinzas? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Isso está lá em Isaías 58, verso 5. De que adianta jejuar e fazer votos formais no sábado, e tão logo este dia passe, a impiedade retorne ao coração? Que adianta clamar por Deus em oração e levantar-se dali sem nenhum temor, afastando-se completamente do Senhor? Isso é como se orasse cumprindo uma obrigação e não buscando o Senhor em espírito e em verdade. Estar em oração é ter comunhão com o Senhor, orar com fé e não por medo ou obrigação, ou porque alguém pediu ou o pastor impôs que haveria um momento de jejum e oração na igreja. Muitos que não têm comunhão com o Senhor poderão entender que Deus não se agrada de jejum. Isso porque não atentam para a palavra, pois ele pode mesmo não se agradar de qualquer jejum, pois o jejum que o agrada é aquele do arrependimento, é aquele que é feito para a honra e glória do nome que está sobre todos os nomes. Muitos dizem que Jesus aboliu o jejum. Já ouvi pastores dizendo isso. Mas ele não aboliu o jejum, muito pelo contrário. E foi ele mesmo que disse lá em Mateus 17, 21. Mas essa casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. E hoje eu posso falar com você que essa enfermidade que assola o mundo só será vencida pela oração e pelo jejum. Não há medicação ou poder capaz de fazer o seu controle. Só o nome de Jesus. Mas de que jejum será que Jesus falava? Seria de abstinência de alimentos? Não. O jejum e a oração têm que ser entendida para depois ser feita. De nada irá adiantar nos colocarmos diante do Senhor de qualquer maneira. Se jejuarmos simplesmente nos abstendo de alimentos, esse jejum não chegará ao Senhor, pois o que quer é mais que isso. Antes de nos colocarmos diante do Senhor, tem que haver arrependimento e humildade, tem que haver comunhão e santificação. E só conseguiremos isso depois que nosso interior for sarado, depois que tivermos a nossa alma e o nosso espírito curados. Por isso, vamos falar da necessidade que temos de uma cura interior. Como acabamos de ler no capítulo 58, verso 3 de Isaías, onde os judeus diziam: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes. Muitos hoje podem estar fazendo a mesma pergunta, mas as pessoas se reuniam e elevavam a Deus como que um lamento. E isso faziam os sábados. E nos templos, os judeus clamavam em jejum, mas não eram atendidos. Era como se o Senhor não os ouvisse. E foi por isso que Isaías recebeu a profecia, para que aqueles religiosos despertassem para o que estavam fazendo em meros e inócuos rituais. Vamos ver o que o Senhor quer de nós nesses dias de tanta incerteza e tribulação. Certamente é muito mais que meras orações e abstinências de alimentos. O que Ele quer é que nos abstenhamos de cometer atrocidades, pois não será com rituais e jejuns de alimentos que irá nos livrar de nossos pecados e da peste. É pelo arrependimento confessado a Jesus. Isso encontramos no verso seguinte: pois está claro que jejuamos para obter o mal do próximo, pois tinham uma palavra na boca e outra no coração. Tinham o espírito enfermo, e é por isso que estamos abordando o tema cura interior. E a palavra assim nos fala: eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo,
Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz do alto. Isaías 58:4. Ah, Senhor, como é que vai se ouvir a voz do alto se pedirmos o mal do nosso próximo? Será o Senhor um Deus de contendas? Alimentará o Senhor ódio, mágoas e rancores? O verso 5 inicia com uma pergunta. Seria este o jejum que eu escolheria? Jesus sempre foi simples, mas muito profundo no falar. E o que ele disse foi que só com jejum e oração será possível vencer as castas de demônios. Mas vamos ver se o jejum e a oração serão suficientes para vencermos o diabo e seus projetos. Será isso suficiente para vencermos o vírus da morte e a peste? Será isso suficiente para que o mundo vença essa enfermidade? Certamente que não. Agora é que vamos entrar no jejum e nas orações que agrada ao Senhor. Vamos ver de que é que chegam, de quais são aqueles que chegam a Deus. Pois não basta jejuar e orar, pois para nos colocarmos diante do Senhor, temos que estar interiormente curados, para pedirmos a cura, pois como poderemos pedir a cura de nosso povo se estamos enfermos? Temos que estar sarado, para então nos achegarmos a Deus e pedir que sare as nações. De que me adianta estar em jejum de alimento e orando se no meu interior há enfermidades? O jejum que Jesus requer de nós é que estejamos em jejum da maldade, da desobediência, do pecado, daquilo que é mal aos olhos do Senhor, da raiva, da mágoa, do rancor e da falta de perdão. De que me adiantará abster-me de água e alimentos, rasgar a roupa e sentar-me sobre cinzas, se meu coração está pejado, cheio de impurezas? Se minha alma e meu espírito estiverem enfermos pelo ódio, pela iniquidade e pelo pecado, chamarias isso jejum e oração? Se eu estou me assemelhando ao diabo, como poderei vencê-lo? Se estou cometendo atos que não agradam ao Senhor, como poderei dele requerer alguma coisa? A palavra nos faz essa pergunta em Isaías 58:5. Seria esse o jejum que eu escolhi? O dia em que o homem aflige a sua alma? Consiste, porventura, em inclinar o homem a cabeça como junco e em estender debaixo de si saco e cinza? Chamarias a isso jejum, o dia aceitável do Senhor? A palavra que nos traz o capítulo 58 de Isaías nos leva ao encontro de uma reflexão, pois ali encontramos ensinamentos para fazermos uma genuína cura interior. Vamos ver se Jesus aboliu este jejum que encontramos em Isaías 58, 6 e 7, que nos fala: porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e que despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te esconda da tua carne? Veja a beleza do verso 8. Esse é o que mais me chama a atenção, pois quando nos colocamos diante do Senhor em espírito e em verdade, teremos as respostas de nosso jejum e de nossas orações. Veja o que diz o verso 8 do capítulo 58. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Isso está em Isaías 58, verso 8. Veja que quando agimos como nos manda o Senhor, fazendo verdadeiro e único jejum, encontraremos a cura apressadamente. Brotará do nosso espírito e da nossa alma, que enfermos irá enfermar também o nosso corpo físico. Por isso vou ressaltar um trecho desse versículo.
Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. Será que estamos vivendo o verdadeiro Evangelho de Jesus? Será que este Evangelho é o que está sendo pregado nos templos? Muitas denominações estão pregando os dízimos e ofertas, como se estes fossem uma moeda de troca. Se você der 100, o Senhor irá te devolver 500. Os dízimos e as ofertas não são para enriquecimento ilícito, como hoje está ocorrendo. Eles são para o crescimento da obra do Senhor, e não para o fim que muitos dirigentes estão dando a eles. Estes tais estão necessitando de fazer uma cura interior, pois pode haver quem requeira deles a sua alma a qualquer momento. São pastores de si mesmos hipócritas. E a palavra assim diz: porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avarento, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Isso está lá em Jó 27, verso 8. Devemos alertar com muito cuidado para a pergunta que o Senhor faz no verso 5, e ele mesmo responde nos versos 6 e 7 de Isaías 58. A humanidade está enferma, o mundo não vê saída, mas o povo de Deus sabe que o Senhor é a única saída. É necessário clamar nos pés do Senhor. Mas será que todo cristão aprendeu de como é que devemos fazer isso? Não basta ser cristão, tem que ter intimidade com Deus e santidade diante dele. É a partir daí que o Senhor começa a nos dizer de que jejum ele se agrada e de que jejum Jesus falou que deveríamos fazer para que pudéssemos vencer as castas demoníacas. Temos que nos abstermos de cometer injustiça, de alinharmos nossos corações sentimentos mesquinhos, como inveja, ódio, rancor, de cometermos crime contra aqueles que se traz no ventre e no peito de suas mães, de desejarmos o mal de nosso próximo, de sermos arrogantes, de praticarmos as coisas condenadas, de levarmos o nome de Jesus ao Getsêmani. De que adiantará jejuar e orar, se tais coisas como aquelas que vemos em Apocalipse são cometidas? O Senhor tem que ser reverenciado e adorado em espírito e em verdade. Venham comigo até Apocalipse. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira. Apocalipse 22, 15. Essas coisas não fazem parte do reino de Deus. Temos que abandonar tais práticas e buscarmos a palavra do Senhor e seu reino para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Sobre o versículo citado, você deve estar pensando: de que cães a palavra nos fala? Será que animais também herdarão o reino dos céus? Nós estamos falando de pecados que desagradam a Deus. Falamos em jejum ou abstinência que desagrada ao Senhor e de sua cura interior. Estes cães que não agradam ao Pai, de que a palavra nos fala, será que encontramos pessoas enfermas espiritualmente a ponto de serem assemelhadas a eles? Encontramos sim, e estão enfermos em alguma UTI da vida. São aqueles que estão distorcendo a palavra do Senhor, mudando o evangelho de Jesus para deles se locupletarem, enriquecendo ilicitamente. Conclamam o povo de Deus a fazer um jejum, alardeiam que assim alcançarão milagres, curas, que assim venceremos essa enfermidade. Mas são pastores e obreiros que enganam os incautos. E Isaías também nos alerta contra esses pastores. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães são gulosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Isaías 56, versos 10 e 11. O Novo Testamento também nos fala dos cães que não herdarão o reino do Pai.
Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros. Isso está lá em Filipenses 3, verso 2. A palavra e a justiça de Deus tem que estar em nosso coração, espírito e alma, pois se andarmos segundo os seus mandamentos, estaremos em constante jejum e nenhuma enfermidade poderá adentrar em nosso interior e em nossa casa. E iremos ter autoridade no nome de Jesus para requerer do Senhor que as nações sejam saradas. Jesus nos ordenou que fizéssemos uma oração, mas poucos prestam atenção ao que foi por ele dito. E quando orares, não sejais como os hipócritas. Está em Mateus 6,5. Indo mais adiante, encontramos: e perdoa-nos as nossas ofensas, assim como perdoamos os que nos têm ofendido. Mateus 6,12. Será que todos aqueles que oram o Pai Nosso estão praticando os mandamentos que Jesus nos deixou naquela simples e profunda oração? Estamos pedindo perdão ao Senhor de nossos pecados e não estamos liberando perdão para o nosso próximo? Essa reflexão também faz parte da cura interior. O Senhor nos deixou em profecia e Jesus nos determinou que colocássemos em prática seus mandamentos. Será que estamos dispostos a nos libertarmos dos grilhões que nos prendem? Se não, então não se queixe quando estiver enfermo e o Senhor não responder a sua oração. Lembre-se do livre-arbítrio, mas saiba que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Isso também está na palavra do Senhor. Mas se você está disposto a receber a palavra e se humilhar diante do Senhor, então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirardes do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Isaías 58, 9. Que o Senhor nos abençoe, guarde, tenha misericórdia de toda a humanidade. E estou certa de que, quando tudo isso passar, a igreja do Senhor será outra. A paz do Senhor, irmãos.